Vício em pornografia. Mulher tem aversão ao sexo com o esposo por consumir material pornográfico. Esse é o assunto do Fale com o Doc de hoje. Então, acabei de receber aqui um e-mail que foi mandado para o falecom@italomarcilli.com.br, que é para onde vocês podem mandar aí histórias de vocês, né? Fale acerca delas aqui em algum episódio que está por vir. Então, acabei de receber esse e-mail de uma moça de 21 anos que eu vou chamar doravante de DJ, beleza? Vou ocultar o nome dela e o nome dela vai ser DJ, ok? Então, ela começa assim. Olá, Ítalo. Meu nome é DJ, tenho 21 anos, sou casada há 1 ano, sou estudante do 3º semestre de... Enfim, não vou falar aqui qual que é. Não posso falar porque não vai fazer diferença nenhuma, né? Sou estudante do 3º semestre de psicologia, estou gestante. E eu e meu esposo adoramos você. Consumimos seu conteúdo todos os dias, graças a Deus, estamos amadurecendo e construindo nossa família cada vez mais. Que bom. Obrigado por ter mandado esse e-mail. Vamos tentar tratar desse assunto aqui de modo que, de fato, vá te ajudar. Beleza? Beleza, DJ? Vamos nessa. Aí ela continua. Aí começa aqui o drama da nossa querida jovem recém-casada de 21 anos. Infelizmente, tenho um problema. Um problema com a pornografia, ela diz. Aos 7 anos, fui abusada por um primo mais velho, onde, na mesma situação, ele me mostrou pela primeira vez um vídeo pornográfico. E depois pediu para imitarmos o vídeo. Caramba. Tá bom. DJ, primeiro ponto que eu queria te falar aqui. Infelizmente, esse teu caso, ele é mais comum do que parece. Tá bem? Então, acumulados esses anos todos de experiência em consultório de psiquiatria, eu pude acompanhar uma série de casos assim. E depois, quando eu começo aqui no Instagram, e todas as vezes que eu puxo esse tema à tona, a quantidade de relatos que eu recebo, e algumas vezes eu até já compartilhei com vocês já devem lembrar, é praticamente inacreditável a quantidade de relatos que eu recebo, né? Muita gente no nosso cenário brasileiro, né, das famílias brasileiras, passou por isso em algum momento. Um abuso mais ou menos explícito, né, mais ou menos violento, mas em geral no ambiente familiar, que é o teu caso. Foi um primo mais velho, provavelmente um primo que era querido por toda a família, provavelmente não era um primo problemático, mas era alguém que convivia com você e que seus pais, claro, por ser seu priminho, né, mais velho, deixava lá, né, sem supervisão. Acabou acontecendo o que aconteceu. Em algum momento, ele te chama, né, para um canto qualquer, te apresenta um vídeo pornográfico, você ali com 7 anos, né, mais ou menos conduzida pelo primo mais velho, que você devia adorar, você submete aquilo e ele pede para imitar, exercendo autoridade, uma autoridade evidentemente despótica e má e cruel, você acaba, né, sendo abusada ali por ele, não é isso? Desde então, isso tem perturbado a minha vida, como costuma acontecer, tá bom, DJ? Não é incomum, beleza? Costuma acontecer. Agora, eu queria te falar uma coisa. Aqui, vem comigo. Vem comigo. Eu queria que você ouvisse o que eu vou te falar com todo o carinho do mundo, tá? Com todo o carinho do mundo. Tô te falando isso com muita experiência nesse assunto. Isso não precisa necessariamente perturbar a tua vida, tá? E a gente já vai continuar contando aqui. Você precisa agora entender que você é uma adulta. Isso aconteceu, atenção, isso aconteceu, isso foi perverso, isso foi cruel, evidentemente, mas você era uma criança, você não tinha muito o que fazer. Você realmente estava ali vulnerável, você estava submetida à vontade, à força, enfim, à lábia de uma pessoa mais velha. Como quem diz, você realmente, atenção, você realmente não é responsável por isso, ok? Não importa, DJ, se você, no fundo de algum lugar da tua memória, você tem uma experiência de, mas eu não sei se eu estava gostando, não sei se eu não estava gostando. Isso não é incomum, foram relatos que eu ouvi muitas vezes, de pessoas que acabam se culpando porque achavam que estavam gostando daquilo no momento. Atenção, você era uma incapaz, no sentido mais profundo e mais delicado do termo, era uma vulnerável. Não se imputa culpa em pessoas vulneráveis. Era o teu caso, você tinha 7 anos, DJ. Pelo amor de Deus. A gente com 7 anos, a gente não tem muita descrição de juízo. Não tem quase nenhuma descrição de juízo. Coisas que era pra gente gostar, às vezes a gente não gosta. Coisas que era pra gente não gostar, às vezes a gente gosta. Isso é o próprio da psicodinâmica infantil. E é por isso que crianças têm que ser cuidadas. E não podem ser responsabilizadas pelos atos ali que elas estão cometendo. Você tá entendendo ou não? Então, essa é a primeira coisa que eu queria te falar, com todo o carinho do mundo. Você pode, hoje,
na vida adulta, olhar para trás para essa história e se reconciliar com ela, assumindo que você era vulnerável, que você não tinha responsabilidade sobre aquele evento, que você não tinha o que fazer e que o que ficou para trás ficou. Deixou para trás, ok? É uma reconciliação que pode acontecer de verdade, DJ. Isso eu já vi acontecer várias vezes no consultório na minha frente, de modo imediato, do dia para a noite. Eu espero que você ouça essas coisas, que você medite rapidamente e fale, beleza, uma tragédia aconteceu, mas está acontecido. É daqui para frente com meu marido, com meus filhos, eu agora sou uma adulta, eu sou responsável, eu vou autodeterminar minha vida, ok? Então, aos 7 anos, fui abusada por um primo mais velho, onde na mesma situação ele me mostrou pela primeira vez um vídeo pornográfico e depois pediu para imitarmos o vídeo. Foi o que você disse. Desde então, isso tem perturbado a minha vida. Na adolescência, sempre explorei a sexualidade. Não consegui ter um namoro santo com meu esposo, mesmo já estando bem inserida dentro da igreja e tendo conhecimento do pecado. Me sinto envergonhada, pois parece que a pornografia é um problema e um vício compreensível na vida de homens, mas não de mulheres. DJ, vem comigo aqui. Eu queria que a gente tratasse desse assunto agora com muita clareza, de modo muito direto. Vamos lá. O vício em pornografia, ele pode ser abordado por pelo menos 3 dimensões. Ok? Existem 3 níveis que a gente pode abordar esse assunto chamado pornografia. O primeiro é o nível biológico. E talvez seja o que eu vá querer tratar aqui com você nesse momento. Depois é o nível psicológico. Tá? E por último, é o nível moral. A gente pode abordar esse assunto da pornografia em 3 níveis. Tá? O nível biológico, que é o que a gente vai falar, o nível psicológico e o nível moral. Vamos embora. O nível biológico é um domínio próprio da neurociência, da psiquiatria, ok? Que vai tentar entender e orientá-los com algumas ferramentas específicas. A saber, mais propriamente, a ferramenta dos neurotransmissores. Ou seja, o que acontece dentro da minha cabeça, no nível molecular, que faz com que, o sujeito não querendo, ele continue engajado naquela atividade. Beleza? O segundo nível é o nível psicológico. Ou seja, é uma visão específica que leva em consideração como se dá a vivência do sujeito diante daquele prazer, ok? Daquele prazer que não requer esforço algum. Como que o sujeito se sente ou como que ele fica no mundo se ele habitualmente adquire um prazer sem sacrifício, ok? É claro que isso vai trazer consequências aí sim, no nível psicológico. O sujeito vai se sentir, evidentemente, inseguro, o sujeito vai se sentir, de algum modo, incapaz e vai se sentir culpado também, ok? Por quê? Porque prazer sem sacrifício, prazer sem luta, ter um prêmio qualquer sem que você seja, de fato, o responsável, sem que você tenha se implicado num processo de conquista, traz, evidentemente e necessariamente, um sentimento de fraqueza, ok? Por exemplo, imagine só que eu, com meus amigos adultos, todos nós já com uma disposição física, com conhecimento técnico, com capacidade motora, nós, adultos de 30 anos, montamos um time de futebol que vai competir contra um outro time de futebol de criancinhas do pré-escolar. Né? Bem, imagina que o juiz apita e nós começamos a jogar sério aquilo. Ué, você não precisa saber, né? Você não precisa ser mágico, você não precisa saber de futebol para saber qual que vai ser o resultado. É evidente que a gente vai ganhar com uma margem muito grande. A gente vai ganhar de goleada. Imagina que depois vão e fazem festas e fanfarras e nos premiam, nos dão uma medalha de ouro. Ora, todos nós vamos olhar para aquela situação e vamos, começar a se entreolhar e falar, bem, mas também serviu de nada isso aqui. Vou ficar com um sentimento de vazio, um sentimento de impostor, um sentimento de, olha, caramba, estão aqui me elogiando, estão me dando uma medalha de ouro, mas também eu joguei contra o time de pré-escolar, da escolinha da Tieteteca, do bairro, criancinhas de 4, 5 anos. Então é evidente que a gente ia ganhar. Será que se a gente jogasse contra o time de adultos do condomínio ao lado, a gente venceria, se a gente perderia? Entende ou não? Claro, conquista de prêmios sem um esforço, sem um sacrifício, gera necessariamente uma insegurança psíquica. Ok? E é evidente que a gente pode tratar esse assunto também pelo ângulo moral, que é o ângulo do pecado, do erro, né?
E eu não vou entrar nesse, porque esse aqui você já tá careca de saber. Você mesmo fala, olha, Ítalo, eu sou da igreja, eu tenho conhecimento do pecado. Então, essa é a parte que é a parte simples da história, né? Você é uma praticante da tua religião, né? E você entende que isso é imoral, beleza? Não vamos discutir isso aqui agora. Agora, o que eu queria discutir contigo? DJ, vamos lá. Sempre que a gente está diante de uma situação, e essa situação ela traz algum tipo de prazer, seja um prazer, né, de tipo intelectual, rir de uma piada, é prazeroso, né? Alguém te contou uma piada, você ri, gargalhou, né? É prazeroso. Ou você tá olhando ali para um prato de comida que você adora, ou para um prato de comida que você nem gosta tanto, mas que foi sua mãe que fez com carinho, não é isso? Sempre que acontece essas coisas, ou seja, quando a gente come algo que é gostoso, quando a gente ouve algo que é agradável, quando a gente se engaja numa relação sexual que dá pra gente prazer, eventualmente até o orgasmo, não é isso? Ou, no seu caso, a pornografia. Sempre que isso acontece, existe, não vou entrar em detalhes aqui agora, nesse momento, mas sempre que isso acontece, a dopamina ela está sendo liberada na sua cabeça, entre outros neurotransmissores, mas a dopamina ela está sendo liberada na sua cabeça, ok? No seu cérebro, acontece a liberação de um neurotransmissor chamado dopamina, que tem a ver com essa sensação de recompensa. Ou seja, eu fiz algo, esse algo é prazeroso, e eu aprendo que fazendo este algo, estando neste lugar, eu tenho uma percepção, ou eu tenho um sentimento, eu tenho uma instalação prazerosa. O que acontece? Você vai tender a voltar para aquele lugar. Adaptativamente é assim. Nosso cérebro ele é desenhado para funcionar desse jeito. Qual jeito, Ítalo? Bem, se a coisa me dá uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar, eu tenho uma tendência a me colocar na circunstância que me dá essa recompensa. Beleza? Beleza, DJ? Você está submetida a esse circuito cerebral há, pelo menos, 14 anos, né? 14 anos. Você, aos 7 anos, foi exposta à pornografia, percebeu um movimento interior que te trazia um prazer, qualquer que seja, né? Naquela época, evidentemente, muito nebuloso, muito sem forma, talvez não muito claro, mas estava submetida já àquilo. E aos 21, você me escreve este e-mail, beleza? Ou seja, o seu cérebro, ele tem caminhos e mecanismos que para ele, são muito claros. Se a DJ abre um certo site pornográfico, ela recebe uma quantidade de dopamina na cabeça. Beleza? Já entendemos, do ponto de vista psicológico, é uma tragédia, porque você vai se sentindo insegura, não é? Porque, lembra que eu falei? A conquista de um prêmio sem um esforço ou sem um sacrifício proporcional traz para o ser humano uma percepção de insegurança, de frustração, de impostura. Beleza? Beleza. Traz para você também uma consequência moral, porque você, como é praticante da religião, você sabe que isso é um pecado. Beleza? Mas você não consegue largar, mesmo querendo. Por que a DJ não consegue largar esse vício mesmo querendo? Porque o seu cérebro acostumou-se a colocar você numa situação na qual ele recebe uma carga de dopamina. O que você precisa, entre outras coisas, o que você precisa fazer, DJ? É isso que eu quero falar contigo, né? Porque descrever o problema sem dar a solução é uma tremenda de uma sacanagem, não é isso? Então, uma coisa que eu proporia para você, você precisa rapidamente aprender a como driblar esse circuito cerebral que está acostumado a receber uma descarga de dopamina através do consumo de pornografia. Talvez você tenha se acostumado, talvez seu cérebro tenha acostumado a fazer apenas isso. Qual que é o momento de prazer da DJ? Talvez o momento de prazer da DJ ao longo de todo o mês seja apenas quando ela consome pornografia. Vamos traduzir aqui prazer por descarga dopaminérgica? Ok? Então o que eu preciso te oferecer? Eu preciso oferecer a você recursos que reorganizam o seu cérebro para que com o tempo ele consiga criar outros caminhos, outros mecanismos, outros circuitos cerebrais que vão te dar também uma sensação de recompensa, mas agora de modo mais humano, por assim dizer. Mais conectado, por assim dizer. Sem sofrimento psíquico e sem sofrimento moral. Beleza? Beleza, DJ. Então vamos nessa. Ela continua aqui. Eu já vou dizer quais são. Ela continua. Ela continua.
Confesso constantemente este pecado. Meu marido tem conhecimento do vício e age sempre com caridade, me encorajando a recomeçar quando tenho quedas. Que bom. Então, olha só, você já não carrega uma culpa psíquica, né, de estar ainda por cima escondendo do seu marido algo que você sabe que te traz sofrimento psíquico e moral, não é isso? Porém, ultimamente tenho tomado aversão ao sexo com meu esposo por consumir conteúdo homossexual entre duas mulheres. Comecei a enxergar a penetração como algo doloroso, me incomodando assim a ter relação com meu esposo. Vamos conversar rapidamente, em 1 minuto, sobre a psicodinâmica do consumidor crônico de pornografia. O consumidor crônico de pornografia, ele tem uma tendência a mudar o cenário, ou seja, mudar aquilo que ele busca, beleza? Nos vídeos, né, nos sites, enfim, depende da circunstância, do que ele está buscando ali no ambiente no qual se oferece pornografia. Por que ele muda? Ele muda o padrão de consumo. O padrão de consumo muda porque aquela descarga dopaminérgica, aquela descarga de dopamina que ele recebia quando via um conteúdo X, ela vai cada vez parecendo ser menos eficaz na sensação de benefício, ou de gozo, ou de prazer. De tal modo que ele precisa mudar o estímulo. Ele precisa mudar. Ora, antes ele assistia, ou ela assistia conteúdo, vamos colocar assim, pornográfico heterossexual. Em algum momento, você já começa a reparar que aquilo já não te traz mais uma satisfação como trazia antes. E você muda para um conteúdo pornográfico de tipo zoofílico, ou de tipo, homossexual, ou de tipo, enfim, com as mais diversas perversões que existem, né, sexuais que existem, catalogadas inclusive no CID e no DSM, os livros, né, os livros nos quais se classificam as parafilias, ok? Beleza? Então isso é um padrão comum. Entendeu, DJ? É um padrão comum. Você vai assistir um tipo de vídeo, depois você vai assistir outro tipo de vídeo, daqui a pouco você está assistindo outro. A menos que a gente consiga interromper esse padrão crônico de consumo, beleza? O que acontece? Quando você começa a se submeter, você se submeteu à descarga dopaminérgica, ou seja, você agora encontra prazer, porque tem dopamina sendo lançada no seu cérebro, quando você vê um vídeo homossexual, ok? Quando você vai para a relação com o seu marido, o circuito cerebral que entende que terá prazer com o ato sexual heterossexual, ele tá como que apagado, ou como se ele estivesse cheio de galho, né? É uma trilha que começou a crescer mato ali. Caiu galho, tem pedra, tem mato, então não é fácil passar por aquela trilha. Mas há uma outra trilha que é do ato sexual homossexual que está aberta. Porque você está sendo submetido àquilo constantemente através da visualização de vídeos homossexuais, pornográficos homossexuais, beleza? Então, quando você vai encontrar o seu marido para um ato sexual, o circuito cerebral que te diz, você terá prazer, você terá um momento bom fazendo isso, ele tá, como quem diz, cheio de mato, cheio de galho. Você não consegue atravessar por aquilo com facilidade. E aí na memória vem, mas o outro caminho, o caminho do ato sexual homossexual, esse te traz uma satisfação. Por quê? Porque você está submetendo a sua imaginação, você está submetendo o seu circuito de recompensa, sobretudo, a uma visão de que o prazer virá desse ato concreto. Que é o que você está vendo agora recentemente. Se você começar a ver uma outra coisa, um vídeo com outro conteúdo, não só homossexual, mas um conteúdo de alguma perversão, de alguma parafilia, você vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, aquele caminho do ato sexual homossexual que outrora te trazia prazer, ele começa também a ficar sujo, ele fica cheio de mato. Já está difícil de passar por ali. Mas talvez agora o caminho do voyeurismo, o caminho de alguma outra parafilia, não vou falar os nomes aqui pro YouTube não me cancelar, não me bloquear, não me derrubar, né? Mas você imagina que existem uma série de parafilias, ok? Essas parecerão as agradáveis, as boas agora. Beleza, DJ? Então o que acontece? Você está enfiada numa arapuca, numa armadilha dos circuitos cerebrais, ok? O que a gente precisa fazer? A gente precisa limpar, por assim dizer, entre aspas, a sua via dopaminérgica através de, que é isso que eu quero te recomendar, através de exercícios específicos que tendem a rebalancear, entre aspas também. Não estamos aqui numa aula de neurociência, né? Talvez eu dê essa aula em algum momento, algum dia. Escreve aí nos comentários se vocês acham que é interessante, né, eu dar essa aula em algum momento para vocês entenderem com mais precisão esse assunto, ok? Mas eu preciso te dar exercícios práticos, ferramentas práticas, ok? Que já são validadas cientificamente, inclusive. Por exemplo, vou te dar duas aqui. Duas.
Eu preciso que você tenha os seus níveis de neurotransmissores mais uma vez rebalanceados. E eu tenho certeza que você, DJ, como todo mundo que eu conheço, ou praticamente todo mundo que eu conheço, não se submete à luz solar pela manhã. Ok? Não se submete à luz solar pela manhã. Submeter-se à luz solar pela manhã é fundamental para ativar algo que foi descoberto, ganhou um nome especificamente em 2017, foi inclusive um prêmio Nobel desse ano, para ativar uma coisa chamada gene clock. É um gene que ele é expresso especificamente num lugarzinho específico do seu cérebro, ok? Que regula, uma vez ativado pela luz solar pela manhã, ele regula a boa produção de neurotransmissores ao longo de todo o dia, dentro do ciclo circadiano, ou seja, para que você e eu tenhamos o nosso cérebro funcionando de modo harmônico ao longo de todo o dia, desde o ponto de vista dos neurotransmissores, a gente precisa, por 30 minutos, estar exposto à luz solar. Não adianta ser um ambiente claro dentro da sua casa. Não adianta você simplesmente abrir a janelinha. Você precisa estar exposto, sem cobertura, à luz solar, ok? Isso é super importante. Primeira dica que eu te dou, ou seja, se você está querendo tratar qualquer tipo de adição, no seu caso é uma adição à pornografia, ou seja, eu preciso limpar, mais uma vez eu falo entre aspas, né? Eu preciso sempre falar entre aspas aqui, porque eu sou psiquiatra, então eu preciso falar que é entre aspas para não, né? Para não deixar tão simples assim a coisa, né? Mas eu preciso falar que é entre aspas, você já entendeu. Não, eu preciso limpar, você precisa limpar os seus circuitos cerebrais e o primeiro exercício que eu quero te passar é esse, tá bom, DJ? Beleza? Esse é o primeiro que eu quero te passar. Exposição matinal, ou seja, até as 9 da manhã, 30 minutos não é olhando pro sol, mas olhando pro horizonte, num lugar descoberto, ok? Eu preciso de luz, eu preciso de pelo menos 2 a 4 mil lux, né? Intensidade luminosa, sabe? O lux é a unidade de medida da intensidade luminosa. Um lux é a luminância, ok? Que uma chama de vela gera num painel branco de 1 metro quadrado a 1 metro de distância. Então, se você liga uma chama de vela, põe a 1 metro de distância de um painel de 1 metro quadrado, esse painel vai ficar claro de um certo modo, né? Vai iluminar. Pouquinho, fraquinho. Essa luminância é 1 lux. Eu preciso de 2 a 4 mil lux te iluminando. Isso a gente só alcança na luz solar, beleza? Ou seja, estando exposto à luz solar num ambiente descoberto. Ok? Uma segunda coisa que também está validada pela ciência contemporânea através de alguns estudos muito interessantes, muito sofisticados, inclusive, é o tal do grounding. Ou seja, você precisa pisar no chão descalça. Ok? Então, mata 2 coelhos com uma cajadada só, DJ. Vá até qualquer lugar, né? Vá até uma área livre, de preferência terra, grama, areia. Você vai ter que dar teu jeito, entendeu? Né? Vai ter que descobrir um lugar que você possa pisar, ficar com um pezinho assim, pezinho no chão. Ok? Olhando para o ambiente, de repente até lendo um livro, ouvindo uma aula boa, ok? Por 30 minutos, exposto à luz solar e pisando no chão. Isso aí você vai me contar, você vai me escrever daqui a pouco. Daqui a pouco você vai voltar daqui a uns meses, vai escrever você e tantas pessoas que estão assistindo esse vídeo, vocês vão voltar, vão me escrever assim, caramba, Ítalo, porra, um negócio simples me livrou de anos de vício na pornografia. Por quê? Porque você começou, mais uma vez, a reorganizar, você começou a capinar, a limpar esses caminhos que estavam invadidos por erva daninha, por galho, né? Ou seja, esses circuitos cerebrais que estavam sujos e aqueles outros circuitos cerebrais que estavam abertos, sem necessidade, eles começam a se reorganizar, se reharmonizar. Seu cérebro volta a funcionar de modo mais claro e você começa a encontrar prazer de verdade com uma ordem, ou seja, um prazer ordenado, a dimensão psíquica e a dimensão moral, ok? Ou seja, a dimensão biológica, ela começa a servir às dimensões superiores, que é a dimensão psíquica e a dimensão moral, e é isso que eu espero para você. DJ, eu tenho certeza que com esses 2 exercícios você vai começar a encontrar um caminho de verdade para se livrar desse vício que te atormenta aí há tantos anos. Fique com Deus, um abraço e até a próxima.